Olá, muito boa noite. Hoje, 18 de outubro, Dia do Médico. E eu trouxe uma frase para iniciar o programa. Olha só aí, Marne Barcelos. Ótimo. É, homenagem aos médicos e à tua pessoa também. Muito obrigado. Veja bem, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Olha, Carl Jung, que é psiquiatra, né, Marne Barcelos? Doutor suíço de fala alemã. Muito bem, então nesse 18 de outubro o convite é sempre o mesmo. Assista o melhor programa da televisão brasileira, Atualidades Pampa, com todas as notícias que marcaram o dia de hoje. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento. Na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais. É mais negócio poupar aqui. E as chuvas continuam castigando o nosso estado. O rio Caí agora já está elevado e já está causando problemas em Montenegro. Várias pessoas tendo que sair das suas casas. A preocupação de sempre. Por que vocês dois não estão comportados hoje, no início? Não, ele já inicialmente ele quer me tomar um relógio. Ele quer te tomar o relógio. A gente vai mudar de assunto um pouquinho. Daqui a pouco a gente fala sobre a chuva. Porque aqui tá rolando uma tempestade. Como assim te tomar um relógio? Eu achei muito bonito, pequenininho. E agora eu ando com 3 relógios. Agora. Não, mas por quê? Que eu acho legal. Bom, mas agora o WhatsApp vai ficar insuportável, porque já perguntam assim toda hora. Por que o Chicão usa 2 relógios? Por que eu vou andar com um mini aqui. Agora ele vai. Por que o Chicão usa 3 relógios? Porque... E vou começar no ano que vem a usar um nude no WhatsApp. Que as grandes celebridades do mundo estão usando nudes no WhatsApp. Nude no WhatsApp? O cara que é um boa pinta. Tu tens que fazer Instagram. Instagram não, agora. Quero. Sim, Instagram é legal. Ou Snapchat. Snapchat. Só tá na moda, tu quer fazer isso. Não, é porque são as redes sociais que saem do ar, porque o Instagram agora instalou um novo sistema, dispositivo, não sei como é que se chama, que tem a mesma função do Snapchat. O Snapchat, tu coloca uma imagem, essa imagem ela não fica para sempre ali, ela fica um tempo e depois ela vai embora. E o Vitorino tá onde aí? Mudando completamente. O Vitorino não vem no programa, dá um migué que tem Festa Nacional da Música. É verdade. Eu também não vou vir e vou dizer que tem a Festa Nacional da Sacanagem. Mas ele não também. É o presidente da festa? Ele é o dono. Ah, ele é o dono? Ele comprou todas as ações, botou o Fernando Vieira de gerente dele agora. Vassalo. Armando Burdi, que estás achando? Armando Burdi, ontem nós ficamos de trazer informações sobre o caso Jardel. Já dá para falar sobre isso ou falamos mais tarde? Eu quero falar do caso São Leopoldo, que foi também uma dúvida encaminhada por um telespectador. Em função da eleição do senhor Ari Vanazzi, eleito pelo PT prefeito, ele fez... Havia 4 candidatos fortes. O primeiro lugar ficou com a Ari Vanazzi, que já tinha sido prefeito. Em números redondos, totalizou 34 mil votos. Em segundo lugar, Ronaldo da Silva, do PDT, com 29.400. Em terceiro lugar, o atual prefeito Aníbal Moacir da Silva, do PSDB, com 21.600. E em quarto, Gerson Luiz Borba, do PP, atual deputado estadual, que ficou em 18.300. Houve uma impugnação do registro da candidatura em função de prestação de contas da gestão anterior. E Ari Vanazzi, em função dessa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, entrou com embargos de declaração no dia 14 de outubro, vai a pleno. Enquanto isso, ele não será diplomado. Muito provavelmente, se até o dia 1º, porque se for confirmada a decisão da impugnação do seu registro, ele tem recurso ainda a Brasília, pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas toma posse? Não toma posse. Quem toma posse é o novo presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo, que nós não conhecemos ainda porque é uma nova composição. A tendência é que seja do PMDB, que elegeu 3 vereadores. O PSB elegeu 2, o PDT, que seja do PDT. O PDT elegeu 3 vereadores. Então, tem uma vantagem na negociação para compor e pode ficar com o primeiro ano. O PDT fez 3, elegeu 3, o PSB 2, o PT 2 e o PMDB 2. Então, a circunstância é essa.
não assume o segundo lugar? Não existe hipótese de assumir o segundo lugar. Assume o presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo, a vaga de prefeito, até que haja a solução final do TSE, que pode vir a estabelecer a necessidade de uma nova eleição. Portanto, esclarecendo a dúvida que havia de um telespectador, certamente de muitos outros telespectadores que nos prestigiam em São Leopoldo. Agora, o que mais me chamou a atenção, Marne, foi que o primeiro colocado na eleição em São Leopoldo foram os que se abstiveram, os brancos e os nulos. Esse é o crédito dos políticos. 52 mil votos entre brancos, nulos e as abstenções. 19% de abstenções. É a classe política. Enquanto que o senhor Ari Vanazzi completou 34 mil votos. Foi um quadro que se repetiu em São Paulo, até Porto Alegre, em vários locais. Como diz o Marne Barcelos, isso é o descrédito, né? Claro, a sociedade não está acreditando em mais nada. E está difícil de acreditar. E com relação a Jardel, infelizmente, o judiciário ainda não examinou o mérito, concedeu uma liminar. Enquanto isso, a Assembleia Legislativa, eu já tinha antecipado aqui, está tentando formas de fazer com que ele venha à Comissão de Ética, e ele está fazendo na Assembleia Legislativa o que se tornou sua especialidade de futebol. Um drible aqui, um drible ali. De vez em quando uma cabeceada faz um gol. Por enquanto ele está fazendo o gol. Ele continua recebendo? Sim, senhor. Então é uma grande picaretagem. Então é isso. O Jardel está deprimido, ganhando salário, está muito deprimido. E nós aqui na chuva, trabalhando, se quebrando, sendo assaltado na rua, papapá, nesse estresse. Quer dizer, é a picaretagem oficializada, o caso de Jardel. Hoje ele tentaram intimá-lo na Assembleia Legislativa, na casa dele, e amanhã vão tentar de novo intimá-lo, né? Isso que ele disse, conseguiu na justiça tudo isso, porque ele disse que não foi ouvido em uma das fases, mas parece que ele não quer falar, tá levando na barriga. Tá fugindo. Tá levando na barriga. Por favor, eu já disse aqui. Dona Carla, eu converso com muitas pessoas todos os dias, ando muito pelas ruas, né? E eu vejo um semblante muito triste das pessoas, as vicissitudes que todos nós estamos passando, né? As empresas passando, não conseguem recolher os seus impostos, as vendas caíram absurdamente, as pessoas querem vender os seus imóveis, seus sítios, não conseguem vender para pagar as dívidas que não param de chegar batendo a porta. E aí eu me lembrei de uma frase espanhola, dos espanhóis. Os espanhóis são muito sábios quando dizem assim: Deus aprieta, mas não ahorca. Quer dizer, Deus aperta, mas não enforca. Eu acho genial essa frase, porque Deus aperta, mas não enfoca. Então, todas as pessoas que estão passando por esses problemas, elas podem ter a certeza que esses problemas irão sanar. O tempo, ele sempre é o Senhor da razão, ele sempre nos ajuda. Eu encontrei hoje uma pessoa, que eu não vou dar o nome, o camarada estava desesperado, a empresa às portas da falência, problema de doença grave com a própria esposa e tal, e eu disse essa frase para ele, conversei, eu acho que dei uma pequena ajuda a esse querido amigo. Então, as pessoas que estão atravessando todos esses problemas, com certeza vão superar. Às vezes o que acontece é exatamente isso, né, Marcelo? A gente encontra um amigo, a gente quer um pouquinho da atenção daquele amigo, e essa atenção, ela faz uma diferença na nossa vida. Deus aperta, mas não enforca. Exatamente, ele deixa a vida às vezes um pouco complicada, mas não é que é para desistir, é para lutar e passar para frente. Falando em situação difícil, a Prefeitura de São Sebastião do Caí vai decretar situação de emergência em razão dos estragos causados pelo transbordamento do rio Caí. Segundo estimativas do Executivo, 65% da área urbana da cidade está com alagamentos. A Defesa Civil vai começar a elaborar, já começou, né, na tarde dessa terça-feira, documentação para encaminhar o decreto para a homologação dos governos estadual e federal. Até agora, mais de 200 pessoas foram retiradas de casa e levadas para um abrigo municipal. Ao todo, 4.000 moradores foram afetados. Em Montenegro, o rio Caí começou a transbordar na manhã dessa terça-feira. O nível do rio marcava 5,7 metros por volta das 18 horas. A Prefeitura estima que cerca de 20% da área do município esteja alagada. Isso aí é só um pouquinho do nosso Rio Grande do Sul, que está castigado com essa chuva, né, Armando Burti? E há pouco o secretário de Transportes, Pedro Westphalen, participando do Pampa Debate, nos deu um relato. Felizmente, claro que há estradas com problemas, mas as equipes estão todas elas mobilizadas.
apesar dos recursos parcos, muito parcos no orçamento, praticamente inexistentes no orçamento estadual de 2017 para manutenção de estradas e muito menos ainda para a construção de novas. Os recursos virão de financiamentos que foram encaminhados pelo governo anterior, pelo governo Tarso Genro. São processos demorados. Felizmente, esses recursos vão entrar no caixa para permitir, no mínimo, a manutenção das nossas estradas. Força Nacional de Segurança poderá ficar de forma permanente aqui no Rio Grande do Sul. Isso foi o ministro da Justiça que deu essa notícia. Ainda não está certo. Não só o Rio Grande do Sul, mas outros estados talvez sejam beneficiados. O Ministério da Justiça ainda não esclareceu se o efetivo presente em Porto Alegre será alterado ou não e se as outras cidades gaúchas poderão receber o apoio. O deslocamento de soldados para Porto Alegre foi autorizado, então, depois de um pedido do governador José Ivo Sartori. Essa é uma boa notícia. É uma boa notícia. Eu tô um pouco mais tranquila com a Força Nacional. Eu estou começando a ficar tranquilo também agora, porque eu vou mudar a minha vida. Sério? Eu vou começar a dar palestra. Por quê? O Lula, né? Mas vai tirar foto dessa palestra? Vou gravar as palestras. Agora apareceu na imprensa americana, a Hillary Clinton vai ser a presidente dos Estados Unidos. É a primeira presidente dos Estados Unidos, isso aí. E o Chicão perderá um relógio. Mas tem uma coleção, quantos? 18, 25, 40? Mais. Só pode ter mais. Quantos relógios? Mais de 50. Uns 30. 30 relógios. E aí, o que aconteceu com a dona Hillary Clinton? Apareceu que ela dando palestras para bancos americanos, Wall Street, o Goldman Sachs e outros bancos, ou principalmente esse banco, ela recebeu em 3 anos a pequena e módica quantia de $21.600.000. Somente dando palestras. Eu acho que ela é genial. Ela é genial, você receber tantos milhões de dólares para dar palestra, 21.600.000. Então, ela vai proteger os bancos. Vocês têm a expectativa de que ela não irá proteger os bancos. E eu me lembrei que o Bernie Sanders, que era o opositor dela na campanha para ser o representante do Partido Democrata, atacou Wall Street e atacou todos os bancos. E agora o Bernie Sanders está apoiando ela. Como que um apoiador, num momento como esse, pode continuar apoiando a Hillary Clinton? A política é uma coisa, o meu caro Budi, que está ficando cada vez mais nojenta. A palavra é essa. Exatamente. Boa noite. Vai falar, Borti? Eu vou localizar, tu citaste o ministro da... Mas, por gentileza, eu já vou localizar... Da Justiça. Ministro da Justiça. Exatamente. Eu acho que eu falei ministro da Segurança? Não, da Justiça, falei certo. Da Justiça, eu chamo a atenção para uma declaração que ele fez hoje. Ele diz que... E o nosso tablet está um pouquinho lento. Que ele por causa da chuva. Por causa da chuva. Não, aí molhou. Em vários locais da cidade. É a internet, que não está funcionando direito. A internet caindo assustadoramente e fazendo a gente perder... Não seria, nós vamos, a partir de amanhã, dar sequência a um plano conjunto com os estados, vamos ouvir outros atores, como o Ministério Público e o Judiciário, para ver se conseguimos fechar em 2 ou 3 semanas um plano permanente de apoio a todas as grandes capitais? Essa declaração, ótima. Não. Também é dele, ministro da Justiça Alexandre de Moraes. Não, é sobre penas, mas eu já vou localizar. Desculpe. Muito bem. Então aqui a gente passa para um e-mail, atualidades@pampa.com.br. Boa noite, Carla e demais membros desta bancada maravilhosa. Gostaria de fazer uma pergunta ao Armando Burdi, mas responde depois, não precisa responder agora. Sobre o resultado das eleições em Gravataí. Pois ouvi dizer que foi para Brasília, porque o candidato Daniel Bordion estaria inelegível, o que realmente poderá acontecer, e quando o TSE fará o julgamento. Exatamente. É um caso semelhante ao que eu relatei agora, tive no Tribunal Regional Eleitoral, obtive as informações, é um caso semelhante ao caso de São Leopoldo. O ex-deputado estadual, que já tinha sido prefeito, Daniel Bordion, teve impugnada a sua candidatura em função de prestação indevida de contas, entrou, agora começa a fase dos recursos. Muito provavelmente assumirá o novo presidente da Câmara. E pode o Tribunal Superior Eleitoral também decidir pela realização de uma nova eleição. Tudo depende do fluxo. Imagine o país inteiro
recorrendo a Brasília a lentidão. Eu me lembro de um caso de São José do Norte, o prefeito de São José do Norte, ele foi impugnado por causa da contratação, do aluguel de um ônibus que trouxe pessoas de um ponto distante para um comício no centro da cidade. Foi cassado em primeira instância aqui no tribunal, recorreu, o TSE deu uma liminar. Ele ficou por 2 anos governando com liminar, praticamente na metade, no final do ano passado, é que aí já então, sim, na segunda metade do mandato, o candidato Madruga do PT assumiu, que agora, por sinal, foi derrotado. Então, são procedimentos que não são... A justiça eleitoral é a mais rápida do país. Mas assim mesmo é lenta. Quando, na primeira instância, sim, nos tribunais regionais, sim, mas quando chega lá no afunilamento, o congestionamento é tão grande que às vezes retarda uma decisão. Mas o caso de Gravataí é muito semelhante ao caso do São Leopoldo. Muito bem. Fechando o e-mail do Renato Costa Soares, ele continua dizendo o seguinte: em tempo, fecho com o Chicão, militar do poder e pena de morte para estes bandidos. Um abraço a todos, Renato de Gravataí, viu só, Chicão? Chicão, relógio amarelo, é só para quem pode. Relógio amarelo são um relógio que a Invicta usa para os mergulhadores de alta profundidade, que é o caso desse Prodivra, porque o amarelo no mar é uma das poucas cores que você enxerga de longe. Porque o azul se perde na água, o preto vira cinza, o cinza é areia, não, e o amarelo é único, sabe? E o vermelho não é legal porque atrai sempre o tubarão. Falando em tubarão, tem uma notícia muito interessante no sul.com.br, fala exatamente sobre o tubarão. Teve um pescador que o tubarão atacou o barco do pescador e quase comeu o motor, entendeu? Foi dar uma mordida. Sabe o que ele pegou? Uma vassoura que tinha dentro do barco e espantou o tubarão. Aí depois que ele chegou em casa, que ele disse que viu, porque tem o vídeo gravado e tá ali no sul.com.br, aí que ele se deu conta do perigo, porque o tubarão era gigante. O tubarão maior que tem no planeta é o tubarão mais manso que tem. É o tubarão-baleia. Mas o mais agressivo que está sempre na mídia... Mas esse devia ser agressivo, porque ele foi já comendo que foi no filme motor. O tubarão é o branco. O grande branco é um tubarão letal. Eu levei um susto, porque quando visitei o estúdio da Universal... Tem as orcas lá. Faz aqueles mergulhos. Tem tudo, tem todos os cenários mantidos como uma espécie de museu. E vai se atravessando, atravessa-se o mar vermelho, a água, né, eflui, se passa por ali, e chega num outro cenário e que subitamente o tubarão dá um salto e abre. É um mecanismo, é tudo com aparelho, controle remoto. Mas dá tem um orcas susto. Quem verdadeiras vai lá até. Como? Tem orcas verdadeiras ali. Bom, mas essa que eu vi, SeaWorld de Miami, que foi utilizada no filme, no famoso filme Tubarão. Quem visita o estúdio da Universal, são 32 estúdios. Quando eu visitei, 28 já estavam produzindo só para televisão, apenas 4 para o cinema de longa-metragem. Borges, o interessante é que o nome do filme não é tubarão, é Jaws, mandíbulas. Jaws. Mandíbulas. Se tu analisar, Mário, o tubarão ele é sacrificado pela mídia, porque morre mais gente atravessando a rua em qualquer cidade do mundo que mordido de tubarão um ano. Durante esse ano todo de 2016, aconteceu uma morte por tubarão, que foi um surfista na Austrália, nos corais. E além disso, a morte foi porque o tubarão atacou ele e ele bateu com a cabeça num dos corais, entende? Eu já vi alguns documentários sobre tubarão. Ele é muito aterrorizante, assim. Ele é aterrorizante, exatamente, mas aí o que os especialistas dizem é que tem muito mais tubarão embaixo dos surfistas do que se pensa. Só que eles não atacam. Brasília está cheio de tubarão. Lá eu vou te contar, mas lá eles atacam. Qualquer momento eles estão atacando. Atacou o bolso da gente. Na década de 50... E assim, agressivos, né? Bem agressivos. Na década de 50 utilizavam muito a expressão os tubarões para identificar comerciantes que especulavam, que guardavam mercadoria, que põem à exposição quando o preço subia, eram os tubarões. O tubarão chegou, né? Os gringos aqui, falavam, achei a notícia, tá no sul.com.br. Homem enfrenta um tubarão de 5 metros com uma vassoura. A gente consegue colocar a imagem.
Aqui, ó, sem perceber a imprudência de seu ato, o pescador na Austrália não pensou 2 vezes ao usar uma vassoura de jardim para defender de um tubarão branco de 5,5 metros. Ele decidiu usar o objeto quando percebeu que o tubarão poderia danificar o motor de seu barco e fazer com que a embarcação afundasse. E ali abaixo, depois segue a notícia, tem o vídeo que o senhor ou a senhora pode acessar de graça. Mas sabe, cara, que no litoral brasileiro, precisamente Pernambuco, uma praia chamada Boa Viagem, inclusive eu já fiz uma matéria lá. Lá tem um dos tubarões mais agressivos que tem no planeta. Ele não é grande, que nem o branco, é o cabeça chata, um tubarão letal, porque ele ataca muito surfista lá. Tem muito ataque de surfista lá que perderam o braço, perna. Como o Bruno falou, o surfista fica em cima da prancha, mexendo os braços e as pernas. O tubarão pensa que ele é um outro peixe e ataca ele, porque o tubarão não gosta da carne humana. Quase nunca um tubarão vai comer, se alimentar de uma pessoa humana. Ele não gosta, ele gosta de outro peixe, mas quando balança pensa que é peixe. Mas esse nome cabeça chata seria homenagem a Maurício de Nassau? Não, é que existe no mundo inteiro essa raça aí. Cabeça chata, porque nordestina o pessoal tem o tubarão martelo, tem vários tipos de tubarão. Carla, localizei a notícia do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse hoje que o Estado brasileiro, abre aspas, prende muito, vírgula, mas prende mal, fecha aspas, e defendeu mudanças na lei de execuções penais para desafogar o sistema prisional do país, com punições mais severas para crimes graves e mais brandas para os delitos sem violência ou grave ameaça. E ele cita, o Brasil historicamente prende muito, prende mal, o Brasil prende quantitativamente, mas não prende qualitativamente. E aí cita um exemplo. A mesma pessoa que pula um muro para furtar um botijão de gás, ela vai para a cadeia e é pena privativa de liberdade. E alguém que com um fuzil rouba uma pessoa, dá tiro e tem uma periculosidade muito maior, também tem pena privativa de liberdade. Então, ele está examinando isto e está propondo modificações na lei de execução penal. Dona Carla, eu queria fazer um drops em cima desse assunto do Herman Burd, que eu acho extremamente interessante. Eu acho que um dos grandes sistemas me ajuda? Presisional de prisão. Não, sistema prisional ou penitenciário. Um dos 3 mais bem bolados que tem no planeta é o russo, o americano e o chinês. Devidamente, de cada um tem alguma coisa interessante. Mas o mais interessante é o seguinte: o preso não fica na penitenciária, ele vai para campos. Seria o caso do russo, Gulag. O que seria um campo? Manda o preso para a Amazônia, cria-se um grande campo, lógico, ninguém é escravo, ninguém nada, e o preso vai trabalhar. Vai fazer uma estrada e o trabalho reduz a pena dele. Porque isso aí, até de certa forma, procura ressocializar, que todo mundo quer, o preso futuramente na sociedade. Faz alguma coisa em seu benefício, beneficia a sociedade, cria uma mão de obra para o país e evita estar nos grandes centros. Porque eu acho que o preso, essas cadeias nos grandes centros, é que cria a marginalidade. Eu acho que o isolamento, os russos chamavam isso dos gulag, levavam para o norte da Rússia e lá o pessoal trabalhava. A Transiberiana, aquela estrada de ferro, quando passou pela Rússia, ela foi construída totalmente por apenados. Eu acho que até 9 mil quilômetros. Para o preso é bom, porque cada dia que ele trabalha, ele tira um dia da pena. Eu acho que é legal. Sabe, Chicão, que aqui também é assim, mas o preso, ele opta por trabalhar ou não trabalhar. As prisões agrícolas, mas eu acho que essa não funciona muito. Tudo isso que o Chicão está falando está escrito no livro Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, que é um livro genial que coloca toda essa história desses não deportados, que eles não eram deportados, mas iam viver nessa localidade trabalhando para sobreviver, que aliás todos nós fazemos isso. Eu acho que é até legal, porque ele trabalha e ele está ao ar livre, ele tem uma pseudo-liberdade que o cara fica o dia todo numa cadeia de 2 metros por 2 metros. Com mais sem produzir mais nada. Exatamente. Sem produzindo muita coisa, só que o crime de dentro da cadeia e mandando eu acho que até para o próprio preso é mais saudável até. Claro, a ressocialização
socialização só se faz através do trabalho. Tem contato com a natureza, o Brasil é um país tão grande. Educação e trabalho. Eu acho, Burdi, Magda e o Carla... A Magda está pensando em Carla é o espírito da Magda. Que o Brasil tão grande deve estar esperando uma estrada em Roraima, no Acre, Rio Branco. Eu acho que os presos poderiam fazer isso. Poderiam, exatamente. Deveriam trabalhar. Essa que é a realidade. Eu estou acessando nesse momento... o WhatsApp. Depois de um dia muito estressante de trânsito, é muito bom e muito divertido assistir o debate de vocês, sempre muito inteligente e com opiniões muito qualificadas. Um abraço pro pessoal daí, um abraço especial pro Chicão Tofani. Rafael de Esteio. Rafael, nome muito fashion. E eu tenho uma ligação um pouco com esse nome Rafael, porque meu falecido pai nasceu numa cidade chamada, um bairro de Florença, chamada Pescia. E naquele bairro nasceu o Rafael mais famoso da história, Rafael Sanzio, que era o pintor renascentista que pintava as Madonas de Rafael. Porque naquela época a mulher, quanto mais gorda era no Renascimento, ela era mais formosa, mais bonita. Esse tipo de gosto da mulher gorda, ele teve um rewind com o Saddam Hussein. Saddam Hussein era apaixonado por uma mulher gorda. Eu acho interessante isso. E na África ainda as mises são gordas. Sabe? Voltando às prisões, eu estou acessando neste momento o site da SUSEP, que é a Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul. O total da população prisional no Rio Grande do Sul hoje é de 34.921 pessoas. 34.921, sendo 32.985 homens e 1.938 mulheres. Por que não aplicar com mais firmeza, mais persistência, esse projeto de reabilitação através do trabalho? Porque a lei de execuções criminais, ela não é ruim, pessoal. Só que ela não é executada. Tem que ser executada. Né? Ela precisa ser implementada, executada para funcionar. Não é que não exista uma lei. Existe uma lei, mas ela não é cumprida. Porque existe tudo isso. Existe casos de trabalho. Eu acho que colônia agrícola pra gente aqui é bom também. É uma alternativa. O que importa é o preso trabalhar, sair do ócio e parar de comandar o tráfico lá de dentro da cadeia. Porque é isso que acontece, eles entram lá dentro do presídio e se tornam ainda mais bandidos. O caso é exatamente o contrário que deveria acontecer. Então, existe a lei, mas a lei não é cumprida. Não existe nem quantidade suficiente de local, por exemplo, presídio de Canoas. Qual é a situação do presídio de Canoas? Daqui 6 meses começarão a operar, em função de obras de saneamento, rede elétrica. Isso devia ser resolvido ontem. Ontem? E não daqui a 6 meses. Exatamente. É um caso de ser resolvido no máximo em 5 dias. Não, mas tudo demora quando se trata de obra aqui no Brasil. Nada vai para frente. Nada é ágil. Daí não tem como dar certo. Licitação, uma empresa ganha, entra com impugnação, para tudo, suspende, vai para o judiciário, se judicializa tudo nesse país. Aí não dá pena. Olha aqui, atingida pela maior onda de assassinatos dos últimos anos, Caxias do Sul deve receber nos próximos dias reforço policial do governo do estado. Quem falou isso foi o nosso secretário da Segurança, César Schirmer. O que eles querem? Fazer uma extensão da Operação Avante para a Serra Gaúcha, que realmente está perigosíssima. Ainda não há uma decisão e sim uma intenção, mas depende de algumas coisas. Possivelmente vai acontecer em breve. Os resultados onde temos feitos são positivos, diz o secretário. O crime se movimenta e nós vamos atrás e vamos mostrar que ele não compensa. Tomara que ele consiga. Só para complementar a notícia, os homicídios mais recentes envolvem uma jovem que não teria qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. O nome dela é Lilian, 21 anos. Ela foi baleada por volta das 22 horas e 30 minutos dessa segunda-feira, no bairro Planalto. Ela estava dentro do carro com o namorado, que se chamava Jonas, 26 anos, que também foi executado. Ele sim era suspeito de uma ligação com os bandidos. Bom, os bandidos, aconteceu uma perseguição, a Brigada Militar foi atrás deles, eles rodaram por vários bairros e abandonaram o carro na rua João
João Pedrinho Pistorello e tentaram escapar a pé. Numa escadaria, Eduardo de Jesus, 19 anos, Eduardo Mascarello, 23 anos, Rodrigo Pavan terminaram abatidos. Anderson Lima, de Miranda, 34 anos, sobreviveu, sabe por quê? Usava um colete à prova de bala. Isso é a realidade também da Serra Gaúcha. E há alguns anos fiz uma reportagem, passei alguns dias em Caxias e fui eu consegui saber as origens dessa tragédia, que é uma cidade tão desenvolvida. Você vai a Caxias do Sul, parece que está numa cidade industrializada da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, vias largas, alta tecnologia, alta especialização, produtos exportados reconhecidos no mundo inteiro. O que aconteceu? Com a existência de empregos, houve a afluência de uma massa de pessoas que não tinham a qualificação para aqueles empregos, exigiam cursos técnicos e eles não tinham. E foram ficando, e criou-se um cinturão de miséria que hoje é um núcleo assustador de crimes. Os motoristas de Caxias não entram em alguns bairros, porque o risco é altíssimo de perder a vida. Então, é triste que isso tenha ocorrido e que o poder público tenha percebido tardiamente. Às vezes, numa cidade menor, existe uma reação do executivo e até do legislativo que vão perguntando, você veio para cá para fazer o quê? Quer emprego? Qual é a sua qualificação? XYZ, não. Aqui precisa A, B e C, não XYZ. Então, você não tem condições de ficar aqui porque não vai se realizar, né? Já dá insinuação do que vai ser o futuro daquela pessoa e da família. Vai morar num casebre, nas piores condições. Muitas pessoas, não, mas isso é uma barbaridade, estão exportando a pobreza, não, estão tentando colocar em outro lugar. Então tinha que haver uma rede, provavelmente, que funcionasse para fazer com que as pessoas não ficassem, migram e vão ficando, tem um lugarzinho ali, uma área, invadem a área e aí já cria outro problema social. Mas Caxias, lamentavelmente, é vítima disso. O grau de insegurança pelo menos nos últimos 10 anos, tornou-se assustador. O trabalho prisional não é feito porque não é efetivo policial para cuidar, para que não fujam. Quem quer ser policial num país em que o cidadão não gosta e não dá valor àquele que cuida da segurança? Esse é o nosso telespectador do WhatsApp. Dona Carla. Tem razão, tem toda a razão. É exatamente isso. Eu costumo dizer, presidiário não vai para a galeria da Assembleia Legislativa reivindicar o aumento no orçamento. Não vai, claro que não vai. Então, o que sobra, se não sobra, como disse há pouco, no Pampa Debates, o secretário Pedro Westphalen, não há recursos no orçamento para a manutenção de estradas, e nem se fala em construção de novas estradas, é preciso pedir dinheiro do exterior, financiamentos, endividar mais ainda a nossa conta de débito. Imagine para os presídios. Os PNU não estão atrás do último da fila. Marne Barcelos. Não, eu gostaria de falar de um lugar que está muito pior que Caxias do Sul, que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está vivendo um absurdo. O estado do Rio de Janeiro, os bancos que fizeram aqueles empréstimos para os aposentados estão enviando cartas e colocando no SPC esses funcionários públicos que não pagaram. Só que o governo do estado do Rio de Janeiro descontou dessas pessoas nos seus pagamentos mensais, quando recebidos, descontou a quantia. Então as pessoas estão indignadas no Rio de Janeiro. Mas o que mais deixou a população indignada no Rio de Janeiro hoje foi o que aconteceu com o teleférico do Morro do Alemão, que eu conheço, até já andei no teleférico. Tem uma empresa chamada Rio Teleféricos. Essa empresa parou com o serviço, porque o governo do estado do Rio de Janeiro há muitos meses não repassa o dinheiro para que seja feita a manutenção, pagamento de funcionários, energia elétrica, aquela coisa toda. Então simplesmente parou. Então as pessoas, eu não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, aquela parte ali do Morro do Alemão, você tem, para subir aquele Morro do Alemão, pessoas com crianças, etc. E o teleférico, quando foi inaugurado, foi um grande avanço para o Rio de Janeiro. Então eu não vejo a curtíssimo
a curto ou a médio prazo, como o Rio de Janeiro vai se safar disso. E já terminou aquele empréstimo que o governo federal, aquele repasse de dinheiro de 2 bilhões e 900 milhões que o governo federal repassou para o Rio de Janeiro para manter alguns pagamentos em dia. Então, o objetivo do Estado do Rio de Janeiro é apenas pagar os funcionários públicos. Nenhum investimento, nada poderá acontecer. E com a perda, é claro, dos royalties do petróleo também. O Rio de Janeiro vive uma situação insustentável. E nem para o salário. Não, não vai ter mais. Nem consegue mais. Eles terminaram no dia 14, exatamente no mesmo dia que o Rio Grande do Sul terminou de pagar os seus funcionários, 14 de outubro, última parcela. Eu estive no Rio de Janeiro e comentei ontem, estive no Rio de Janeiro no último fim de semana e resolvi dar uma volta ali pela Baixada Fluminense. Tu conheces bem, Mário? Conheço. Que horror, que horror. Eu me lembrei, o Mário que reclama, Porto Alegre e tal, tá mal, né? Mas aquilo lá tá muito além do mal, do péssimo, do horroroso, do subhumano. Quilômetros e quilômetros de uma sujeira, de prédios abandonados. É um negócio horroroso. E o centro do Rio de Janeiro também completamente deteriorado. Tira ali a ilha que é Recreio, Bandeirantes, Ipanema, Copacabana já mais ou menos. Barra. O resto do Rio de Janeiro está entregue a ninguém, é um horror. Não falo só do ponto de vista de segurança, eu falo dos prédios que estão deteriorados, é tudo uma sujeira, é um horror. Como é que as pessoas estão vivendo lá? Senhor Budi, a primeira vez que eu fui a Duque de Caxias, eu nunca vou esquecer. Eu fui com o carro da Rádio Tupi, lá no Rio de Janeiro, até era um golzinho. O motorista, vamos ali conhecer e tal. Eu preciso conhecer para falar no ar. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço, né? Eu não falo o que eu não conheço. O que eu não sei, eu não falo. Tem gente que fala, né, Mário? Tem muito. Como é que tá o nenê? Tudo. Aí eu chego tem uma praça ali no centro de Duque de Caxias, e eu chego ali, tinham 2 ou 3 pessoas olhando, né? Eu disse, mas o que é aquilo ali? São 2 corpos? Eram 2 corpos que tinham sido atirados, desovados ali, e já estavam há horas, com aquele calor da Baixada Fluminense, as moscas, desculpem falar essa hora, mas as moscas já estavam ali, voando em torno daqueles corpos que não tinham sido recolhidos. Aquilo me deu uma má impressão de Duque de Caxias, e não é só Duque de Caxias, é toda a Baixada Fluminense, Miriti, Queimados, né? E outros tantos, São Gonçalo, que já é no outro lado da Baía de Guanabara, quem vai para a região dos Lagos e toda aquela região. Eu digo uma coisa para vocês, o que está acontecendo com o Rio de Janeiro é uma coisa insuportável. O Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do mundo. Não existe cidade mais bonita, rio, mar, montanha, aquela coisa, tudo que você pensa ter no Rio de Janeiro, um povo maravilhoso. Só que o Rio de Janeiro vem sofrendo com más administrações, há muito tempo. O melhor governo que o Rio de Janeiro teve nos últimos 40 anos foi o primeiro governo do Brizola. Porque o segundo governo do Brizola também foi já lamentável no Rio de Janeiro, porque eu estava lá. WhatsApp, existem sistemas de bloqueio de sinal de celular. Por que não implantam nas cadeias? Fernando de Panambi, Rio Grande do Sul. O argumento é que as pessoas que moram no entorno serão atingidas. Bom, que sejam atingidas, né? É uma questão de peso e de medida. Prioridade, né? É uma prioridade. As pessoas terão que ter telefone fixo, não vão ter o benefício no raio, porque não dá para bloquear especificamente no quarteirão. Abrange uma região um pouco maior, abrange um pouco mais. Então, e sob esse argumento, os celulares são mantidos em todos os presídios brasileiros. E aqui não é um presídio, aqui a TV Pampa não é presídio, né? Porque aqui eu também não consigo fazer ligação. Aqui não dá. Tem algumas operadoras, a TIM não funciona. A TIM não funciona. Caiu a antena aqui, a torre que estava aqui do lado, caiu em janeiro e até hoje não tem sinal. Aqui não tem sinal da TIM. A Vivo, todas as vezes que eu vou fazer uma ligação, alô, tudo bem? Aí eu fico falando, nada no ar. É uma brincadeira. Quantos celulares tu tem? Eu tenho 4 linhas. São 4 linhas? Não, tem que trabalhar, preciso falar com o telefone. Agora que eu não consigo falar... A pessoa tem 4 linhas, ela não atende nenhuma, porque não tem como dar conta de uma linha. Não, mas aí ficam as malas ligando, pipi, aquele sinal de quando está ocupado. Será que as pessoas também não entendem quando o sinal está ocupado? Já não acontece isso? Já acontece. E a pessoa fica insistindo. Mas eu tô falando, dá vontade de... Um momentinho, por favor, eu tô conversando, dá para ligar mais tarde, exatamente.
Está muito ruim o trabalho, o serviço das operadoras no Brasil. Quantos processos, Budi, tem essas operadoras? Milhares de processos? Milhares de processos. Não são as recordistas. São multadas. As maiores demandas são contra o poder público, os governos. Então, aí os precatórios, como exemplo disso, o Rio Grande do Sul já soma em torno de 12 bilhões de reais de precatórios, são sentenças transitadas em julgado. O Judiciário manda pagar para funcionários públicos, prestadores de serviços, fornecedores de produtos, manda pagar e o governo se escora nesse artifício chamado precatório. Deve, não nega, pagará quando puder. Não paga nunca. 12 bilhões e essa bola de neve vai aumentando. Essa é a realidade. Então, as demandas são contra o Estado, os municípios, os governos. E a outra demanda é contra as empresas telefônicas. Vai ao PROCON, é assustador o número. Boa noite. Fico muito contente quando o Armando Burdi está na bancada. Sou fã dele, admiro sua inteligência. Todos aí são muito inteligentes, todos. Bom programa, Tereza. Beijo pra ti, Tereza. Muito obrigado, Ana Tereza. Eu aproveito a oportunidade para agradecer aos telespectadores pelas manifestações carinhosas do Facebook, tantas curtidas, né? Fico muito agradecido, olha, reconhecido e agradecido. Muito obrigado. Aliás, falando em Facebook, eu recebi uma mensagem inbox no Facebook pedindo para que hoje a gente cumprimentasse uma pessoa bem especial. Então, é a hora dos aniversariantes com Marne Barcelos. Bom, eu vou falar primeiro dessa pessoa, eu só não entendi o nome de quem pediu aqui. A Anice Age. Anice Age, né? Eu pensei que era agência de banco aqui. Anice Age parecia um pontinho ali. Não, é que a minha letra não é muito boa. Não é de médico, mas não é muito boa. Doris Monteiro, minha querida amiga Doris Monteiro. A Doris Monteiro, com 16 anos de idade, começou a cantar nos programas do Rio de Janeiro, principalmente na Rádio Tupi e a antiga Rádio Marinque Veiga, que não existe mais hoje. E a Doris Monteiro ia passando num dos corredores da Rádio Tupi e encontrou Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand se encantou por aquela menina, por favor, e tal. O Chateaubriand era muito galante, aquelas histórias de Chateaubriand. E sabe o que ele fez? Colocou a Doris Monteiro como capa da revista O Cruzeiro. Aí ela explode no Brasil com apenas 16 anos. E uma das músicas que a minha querida amiga Doris Monteiro gravou e que foi um grande sucesso na época foi Mocinho Bonito. Mocinho Bonito, que é falso, malandro. Isso, de exatamente. Copacabana. É verdade. E ela tinha uma vozinha pequena e tal, mas era uma graça, uma pessoa maravilhosa. Está completando, então, 80 anos. Deixa eu fazer só um parênteses. Deixa eu me lembrar, em 89, a Doris, dentro do projeto Pixinguinha, infelizmente foi extinto, era uma apresentação, eram turnês de grandes nomes da música popular brasileira pelas capitais, a apresentação sempre às 6h30 no Teatro Álvaro Carvalho de Florianópolis. Ela se apresentou, teatro lotado. Terminada a apresentação, fui conversar com ela. E é uma pessoa, olha, uma entrevista maravilhosa. Ela é pessoalmente aqui, querida, muito que ela transmite uma voz tão bonita, tão agradável, tão deliciosa. Eu ouço com muita frequência e admiro muito a Doris Monteiro. Muito bem. Outro aniversariante. Olha que homenagem aí. O Grande Otelo, que eu tive o privilégio de conversar muitas vezes no Rio de Janeiro, no Castelo da Lagoa, do meu querido amigo Chico Recarei. Estive lá muitas vezes, conversei muito com o Grande Otelo. Foi um dos maiores atores desse país. O Orson Welles, o grande Orson Welles, dizia: este aqui é o maior ator deste país. Eles fizeram um filme juntos e esse filme nunca foi montado e nunca foi apresentado. Segundo aniversariante, completando 96 anos no dia de hoje, o Seu Peru. Lembram dele? O Orlando Drummond, o Seu Peru, um dos personagens do programa A Escolinha do Professor Raimundo. A grande cantora e intérprete e também atriz grega Melina Mercury. Lembram Nunca aos Domingos? Aquele filme, aquela música, Nunca aos Domingos, foi um grande sucesso com ela. O Chuck Berry, também de aniversário no dia de hoje. O Klaus Kinski, ator alemão que morreu em 1991,
que esteve na Segunda Guerra Mundial, que desertou, se entregou aos ingleses, ficou preso e depois voltou a Berlim. Nasceu em Danzig, na cidade livre de Danzig, naquela oportunidade, hoje Gdansk, na Polônia, e depois foi para o cinema fazendo grandes filmes como Fitzcarraldo, por exemplo, do Herzog. E pai de uma Natasha Kinski. E ele foi acusado pela outra irmã da Natasha Kinski de ter abusado sexualmente da própria filha. Isso é uma mancha terrível na carreira do Klaus Kinski. Outro aniversariante, para mim um dos maiores atores que eu vi no cinema, é claro, George C. Scott, que fez o general George Patton. Foi um dos maiores generais da história da Segunda Guerra Mundial e que previu que os Estados Unidos se tornaria inimigo da União Soviética. O único general americano enterrado fora dos Estados Unidos. Ele está enterrado na Alemanha. Ele morreu inexplicavelmente atropelado por um tanque. Nunca ninguém conseguiu explicar isso aí. Depois, o Lee Harvey Oswald. Todo mundo lembra que ele seria o matador do presidente John Fitzgerald Kennedy. E, finalmente, o grande pianista brasileiro Nelson Freire. Esse toca muito piano, completando o Nelson Freire hoje, 72 anos de idade. Meu abraço, esse grande artista, esse grande virtuoso, esse grande talento brasileiro que é o Nelson Freire. Muito bem, Marne Barcelos. Aliás, estou com o WhatsApp aberto aqui, que foi o primeiro que eu peguei para o Marne Barcelos, e com um e-mail também para Marne Barcelos. Ó, primeiro WhatsApp. Oi, bancada linda, o senhor Marne tá bem bronzeado, tá chique. Não tô bronzeado. Gostaria que mandassem um abraço para o meu marido Celso. Moramos em Sarandi, Rio Grande do Sul. Beijo e abraço pro Celso. Sarandi. E aqui, ó... Noroeste do estado. Em Sarandi, município ou o bairro Sarandi? Não, acho que Sarandi é município. Ah, sim. Saudação, com todo o respeito que merece, o seu Marne Barcelos está desatualizado. Quando fala que há tubarões em Brasília, pois atualmente a Célia Brasília conta com 45 mil pescadores recebendo benefícios correspondentes. Abraços, tá correto, eu tô desatualizado mesmo. Santa Maria, viu? Achasse que vinha uma ruim, mas não era nada ruim. Falando em WhatsApp... Oi, bancada maravilhosa. Adoro vocês. Assisto todos os dias. Beijos a todos. Ziza de Caxias do Sul. Obrigada, Ziza, pelo carinho, pela audiência. Eu quero falar com os telespectadores, dizer que a gente também aceita perguntas, né? A produção me pediu para comunicar para vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida do programa anterior, quiserem perguntar ou adiantar, sugerir algum assunto, através das mensagens de voz do nosso WhatsApp. Olha aqui, ó, Chicão Tofani te disse, Chicão, por que tu usa 2 relógios? É uma questão primeiro, de estilo. Segundo, para as pessoas perguntarem. Terceiro, para não se atrasar. E quarto... Não tem perigo de se atrasar. Colocar um pouquinho na frente o horário e o outro um pouco atrás o horário, para tu ter um delay quando vai num lugar, entende? E o terceiro relógio é para o horário de verão e o horário antigo. O terceiro relógio é para fazer um gadget só, vai ser um relógio pequenininho. Né? É uma pequena não fica me olhando desse jeito aí. Ele é o rei dos pequenos relógios. Não, adoro. Ele gosta de micros relógios. É verdade, o relógio fica bonito. Olha aqui, ó, Chicão Tofani, tu conhece alguém aqui do Brasil que tem o tal do Galaxy 7? Aquele que está explodindo? Não, eu inclusive ia ganhar um presente de um amigo. O Galaxy 7, tem 2 Galaxy 7. O mais legal é o Edge, que ele é todo curvo. Não, é um Note aqui, ó. Galaxy Note 7. O mais bonito é o Red. O Red é o mais bonito porque ele é todo curvo. Ele tem 2 versões, o Note e o Red. A diferença é que um é curvo e ele tem uma câmera muito mais power, muito mais legal. E inclusive ele tem um lance para você fazer o selfie, que o iPhone não tem. Você toca nele e coloca o telefone na frente, a foto dá alguns segundos e bate. No iPhone você tem que ficar com o dedo aqui. O problema é que toda essa tecnologia deu um problema que a Seríssimo. Apple vai agradecer, porque a Apple já lançou no mercado americano e vai chegar aqui no Brasil o iPhone 7. Só que, pasme, o preço que estão falando com o iPhone 7 chega no Brasil é um absurdo. R$6.000 um telefone, isso é o preço de um carro. Eu conheço um amigo meu que comprou um carro de R$8.000, está andando legal. E um carro que não é tão ratão assim.
Carro ratão, eu não conheço. 6 mil reais. O carro do Vitorino, o que o senhor diria do carro dele? Não, eu acho o carro do Vitorino uma marca legal, um carro bonito. Eu acho que não é um carro que combina com o Vitorino, não é um carro sedã, entende? Uma amiga minha uma vez me falou sobre carro sedã. Ela disse o seguinte, que tem carros que... Prepara que aí vem. Tem coisas que... Uma sopa de hospital, um café colonial em Gramado e um Corolla prata. O que tem a ver? Nenhum deles dá emoção nenhuma. Quer dizer, são carros assim, é que nem tu tá com uma senhora do lado, comportado, não tem emoção nenhuma. Então, acho que a vida é feita de emoções. Tu que pensa. A Samsung, tu que pensa. Olha só, voltando para o Galaxy Note 7, um dos lançamentos, né, da Samsung, que teve que fazer um recall de telefones de 2,5 milhões de unidades desse celular. Ela teve um prejuízo absurdo com isso e o governo dos Estados Unidos decidiu que ninguém pode entrar numa aeronave americana portando um Galaxy Note 7. Se você levar o smartphone Galaxy dentro de um avião dos Estados Unidos, terá que pagar multa de $180 mil e ainda poderá ser preso. Dona Carla, e o problema seria a bateria, só que essa bateria, tudo é terceirizado, né? Então eles estão verificando aonde, por que está acontecendo, eles não conseguiram descobrir o porquê. Não, mas daí desistiram da fabricação, recolheram e não vão mais fabricar. Primeiro, você está muito bonita com esse veludo molhado, lindíssimo. Muito obrigada. Que é uma cor assim. É da Fernanda Sica Comfort Club. Esse aí é o azul, assim, o azul Punta Cana, que é um mar que tem esse tipo de tom azul. Não é um azul mortalha. Não tem nada a ver com isso. Azul Punta Cana. Mulher linda dessa não combina com mortalha. Barbaridade, mas eu Tu que só fala de morto e vivo e adversário. O senhor tá me agredindo. Adorei! Adora me agredir. Muito obrigado, Chico Tavares, muito obrigado. Combina com caixão, cemitério, trevas e mortalha. O senhor me aconselha a vir de preto todos os dias, agora o senhor tá falando disso. Preto é um estilo dark, não tem nada a ver com mortalha. Mas, dona Carla Krieger, diga. A senhora falou uma palavra muito interessante, que o Buja até pode comentar sobre isso, recall. O recall, no início, ele começou a acontecer na indústria automobilística como um grande lance de marketing. Por exemplo, uma vez a Honda fez um recall que ela convidava todos os carros do chassi número tal, chassi número Y, a trocar o filtro do freio, porque poderia dar problema. Na realidade, eram poucos carros que tinham isso, mas o marketing, o efeito cascata que a empresa adquiria com isso, era muito legal, porque dizia o seguinte, essa marca se preocupa com o consumidor, porque ela detectou um defeito e mandou todo consumidor que tem esse carro ir numa oficina ou numa autorizada dessa marca para trocar aquele pequeno filtro que não custava nada para a empresa e ela ganhava uma publicidade imensa e uma credibilidade muito grande. Só que o recall tomou peso tão grande agora que recall não é mais sinônimo de marketing e nem de credibilidade. É sinônimo de incompetência, que é o que aconteceu com a Samsung. Um aparelho caríssimo, esse 7 Note ou Edge, aparelho que vem até com caneta virtual para você dar uma assinatura, está com esse problema, não pode subir num avião. Não é aqui no Brasil, na Bolívia, é nos Estados Unidos, hein? Achei muito legal essa colocação que você fez do recall. Muito bem. Eu estou lendo uma notícia aqui da Folha de São Paulo. Eu tenho que rir, né? Porque para não chorar? É para não chorar. Durante a campanha eleitoral, prometem tudo vai mudar, maravilha das maravilhas. Agora o senhor Dória, que ganhou a eleição no primeiro turno em São Paulo, que tinha prometido fundos imundos sobre tarifa dos ônibus, não vai aumentar. Olha a notícia da Folha de São Paulo, acabou de entrar há 5 minutos. Dória diz que pedirá ajuda a Temer para congelar a tarifa de ônibus. Antes era a prefeitura que sozinha podia congelar. Agora vai pedir auxílio para o Temer. O seu Temer administra um orçamento que prevê para 2017 um rombo estimado em 165 bilhões de reais. Déficit. Como é que se chega no final do ano, Marne? Não. Para cobrir o déficit? Emite-se títulos, papel, bota o papel no mercado, recebe dinheiro, as pessoas que pegam o papel vão ganhar juros e lá daqui papéis para 10, 15, 20, 30 anos, lá quando decorre o prazo vai ao Ministério da Fazenda e eles devem retornar com o dinheiro, claro, acrescido dos juros.
O seu Temer não tem condição nenhuma de ajudar a tarifa, porque se ajudar a tarifa de São Paulo, vai ter que ajudar o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Salvador. Não pode. Então, esse seu Dória passou um cheque sem fundo. Não é possível uma coisa dessa. Como é que ele promete, dizendo que a prefeitura... Isso porque não era político. Ele não é... tem esse detalhe. Imagina se fosse pela primeira vez, que nunca se candidatou a síndico do edifício dele. E se elegeu muito bem, grandes esperanças. Falei com colegas, amigos, jornalistas. Não, esse cara é preparado para tocar um Mas, Burde, eu acho o seguinte, eu acho que o político realmente ele promete coisa que ele não vai conseguir, mas o político só tem uma arma para conseguir voto. Bom, agora não sei que ser realista, é prometer. Não, mas... Mesmo que não vai cumprir. Porque se o político vai na bancada e diz assim, ó, eu prometo que não vou fazer nada. Não tem dinheiro. Ninguém vai votar nesse cara. Não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde. Nem na Mongólia, porque as pessoas votam numa ilusão, todo mundo vota em algo virtual. Mas então o povo é burro. Mas é assim, o ser humano é assim. Então tu chega pra tua mulher e diz o seguinte, conhece uma mulher, olha, tu não vai ficar comigo porque eu ronco, eu tenho mau hálito, eu na realidade me acordo de madrugada, eu sofro de epilepsia, eu tô devendo a mulher, o que eu quero com esse cara? Eu tenho um carro maravilhoso, mas tu não conta que ele tá financiado de 60 vezes, que a casa tá no BNH. Você conhece alguém nesse estágio? Todo mundo é assim, querido. A vida é uma questão de... É a realidade. A realidade é uma mentira. É um grande teatro. Olha, essa é Nietzsche. A realidade é uma mentira. É uma grande mentira, a realidade. Na vida é assim. As pessoas prometem. Tu vê uma propaganda de automóvel, como é que é? Sempre é um carro, esporte, o cara com uma loira bonita subindo a serra. A propaganda do cigarro era a mais enganosa que tem. Durante anos, a propaganda da Hollywood, ela fez um fantástico. O Marlboro é conhecido pela música, até o piloto da Fórmula 1, o cara descendo de paraquedas. Na realidade, o cara que fuma, ele não consegue, ele tá cheio de efizema, não consegue nem caminhar na rua. É propaganda enganosa, e aí foi, e aí foi proibido, né? Então eu vou trazer toda essa avaliação para a nossa realidade. Eu tenho certeza absoluta que o presidente Michel Temer continuará com seus índices de popularidade lá embaixo. Eu também acho. Porque ele fez aprovar na Câmara, e por uma margem larga, o projeto chamado teto do gasto público. Pois é, daí... O aumento do orçamento de um ano só pode cingir ao percentual de inflação do ano anterior. O que nunca cogitaram, nunca pensaram, nunca imaginaram. Porque o conceito, a cultura do Estado brasileiro e da população brasileira é de que os governos tudo podiam e tudo faziam. Tudo fizeram, tudo puderam e tudo endividaram. Então, essa medida que ele tomou, que a oposição está lascando, vai tirar dinheiro da educação, vai tirar dinheiro... Mas ele não fez certo, na tua opinião, Burde? Fez muito certo. Mas é uma medida impopular, mas talvez tenha sido certo. É irreal a avaliação das pessoas. Não, mas as pessoas estão ainda, infelizmente, no mundo da lua, achando que o governo pode tudo, não precisa ferir qualidade do serviço público, não precisa ter meritocracia, não precisa ter nada. O negócio é gastar. O ministro Eliseu Padilha, que esteve aqui há pouco mais, há 3 semanas, uma palestra, um almoço que eu acompanhei, a nossa dívida é de 4 trilhões de reais. É uma realidade 4 trilhões de reais a dívida pública brasileira. Olha... Não, porque os Estados Unidos também deve muito mais... com uma dívida dessa, os Estados Unidos... porque vai ter que ficar para amanhã. Sabe por quê? Por quê? Porque o nosso Atualidades vai ficando por aqui. Eu quero dar um abraço especial para o Carlos Eduardo, dizendo o seguinte: sou gaúcho e moro em Chapecó, Santa Catarina, atualizando as novidades do Rio Grande do Sul pela internet. Abraço especial para o Carlos Eduardo e para todos os médicos desse Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela companhia e até amanhã com mais um Atualidades Pampa.